From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a reunião geral das mulheres de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre a primeira presidência e as organizações gerais das mulheres da Igreja. A música para esta reunião será oferecida por um coro combinado da primária, das moças e da Sociedade de Socorro. As mulheres, moças e meninas a partir de 8 anos estão reunidas no mundo todo para receber conselhos e instrução dos líderes da igreja. A irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças, dirigirá esta reunião. Damos-lhes as boas-vindas para a reunião geral das mulheres de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Thomas S. Monson, que preside essa reunião, pediu-me que a dirigisse. Meu nome é Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das moças. Esta é a primeira vez desde setembro de 1992 que todas as mulheres da igreja se reúnem em conferência. E é a primeira vez em que as meninas de 8 e 9 anos foram incluídas. Que bênção é para as irmãs da Sociedade Socorro, da Primária e das Moças poder reunir-se nessa ocasião histórica. Estamos no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e nos regozijamos por saber que há reuniões similares em capelas espalhadas em todo o mundo. Somos gratas por estar reunidas como meninas, moças, filhas, irmãs, mães, avós, tias e amigas. Esperamos que sintam o amor que temos por todas vocês, seja qual for sua idade e seja onde for que morem. Estamos contentes de ter conosco hoje o presidente Monson e seus conselheiros, o presidente Henry B. Eyring e o presidente Dieter F. Woodruff. Também damos as boas-vindas ao elder Jeffrey R. Holland e ao elder D. Top Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos, ao elder Paul B. Piper, dos 70, e ao bispo Gary Stevenson, bispo presidente da igreja. Também estão ao púlpito a presidência geral das moças, da primária e da Sociedade Socorro. Reconhecemos com gratidão as irmãs da Junta Geral da Sociedade Socorro e da primária que estão conosco. E estamos particularmente felizes por ter conosco 2 irmãs que servem juntas na Junta Geral da Escola Dominical. E damos as boas-vindas às 4 irmãs que foram chamadas para integrar a Junta Geral das Moças, que residem aqui em Utah. E reconhecemos com emoção as 5 novas integrantes da Junta, que residem em Nova York, Brasil, Japão, Peru e na África do Sul. Essas irmãs estão com vocês assistindo à conferência em sua área. Elas continuarão a residir e a trabalhar em seu local de residência. Essa nova junta mundial será uma grande bênção para nós. A música desta noite será oferecida por um coro de irmãs de 8 a 80 anos de idade. Elas se reuniram como familiares e como amigas. Representam mais de 290 estacas num raio de 160 quilômetros de onde nos encontramos nesta noite. O coro será regido por Emily Wadley com Bonnie Goodleaf ao órgão. O coro e a congregação darão início a essa reunião cantando Povos da Terra, vinde escutai. A oração de abertura será proferida por Emery Elizabeth Smith, que será uma nova abelhinha este mês e que frequenta a primária da estaca Murray, Utah Sul. O coro então cantará Daughters in His Kingdom, obra original composta por Tammy Creamer e recebida por meio do programa de envio de músicas da igreja, com Susan Robinson, uma menina moça da estaca Bountiful, Utah Leste ao violoncelo, Mackenzie Hart, que frequenta a primária da estaca Salt Lake Canyon Rim ao violino, e Hillary Kimball, uma irmã da Sociedade Socorro, da estaca Springville, Utah, à flauta. Oh,
Heavenly Father, Pai we are thankful Celestial, to be gathered here agradecemos in por many estarmos places juntas throughout aqui e em the world. muitos We are lugares thankful pelo to church mundo. leaders that have come Agradecemos to pelos líderes da igreja e que prepararam essas mensagens. Agradecemos pelo livro de Mórmon e pelo Evangelho restaurado e as bênçãos que nos traz à nossa vida. Agradecemos por ter um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, e pelos seus conselheiros e todos que servem com ele. Agradecemos por teu Filho Jesus Cristo e por seu exemplo, expiação e ressurreição. Agradecemos as irmãs auxiliares da igreja e por sua liderança. Pedimos a tua bênção e pelo sentirmos o Espírito e a paz e as revelações por meio dos discursos estas noites. Nós te amamos e pedimos que tu nos abençoes e a todos que estão participando esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daughter in his kingdom, I am of noble birth.
Thank you, sisters, for that beautiful... Obrigada, irmãs, pelo belo número musical. Teremos agora o prazer de ouvir a irmã Rosemary M. Wixon, presidente-geral da primária. Após seu discurso, veremos um vídeo de irmãs do mundo inteiro cantando Sou um Filho de Deus. Na última estrofe, convidamos todas a participarem do hino, cantando essa maravilhosa mensagem que faz parte de nossa vida e de nosso testemunho. Nossa regente de música, a irmã Wadley, vai nos reger. Cantaremos a letra da primeira estrofe. Após o hino, terei então o privilégio de dirigir-lhes a palavra. Irmã Wicks. Oh, sisters, we love you. Irmãs, nós amamos vocês. Em recente visita ao México, tive um vislumbre da irmandade que todas sentimos nesta noite. Tínhamos acabado de sair das reuniões da primária numa manhã de domingo e as crianças, as professoras e eu estávamos saindo para o corredor cheio de gente. Naquele momento, a porta da classe das moças se abriu e vi as moças e suas líderes. Todas nos adiantamos para trocar abraços. Com as crianças apegadas à minha saia e as mulheres a meu redor, eu quis expressar os sentimentos que tive naquele momento. Não falo espanhol, por isso somente palavras em inglês me vieram à mente. Olhei para o rosto delas e disse: somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama e nós o amamos. Todas imediatamente me acompanharam em espanhol. Ali estávamos nós, reunidas num corredor lotado, recitando juntas o tema das moças ao declarar: serviremos de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Nesta noite, estamos reunidas no mundo todo como suas discípulas, com o desejo de defender e apoiar o reino de Deus. Somos filhas de nosso Pai Celestial. Somos mulheres de todas as idades que fazem convênios ao trilhar o caminho da mortalidade de volta à sua presença. O cumprimento dos convênios nos protege, nos prepara e capacita. Há meninas conosco nesta noite que estão em idade da primária. Algumas de vocês deram recentemente o primeiro passo no caminho da vida eterna com a ordenança do batismo. Olhem ao redor. O futuro é brilhante ao verem mulheres que também fizeram convênios e estão prontas para lhes mostrar o caminho à frente. Se vocês tiverem 8, 9, 10 ou 11 anos, quer estejam no centro de conferências, em sua casa ou em uma capela do mundo inteiro, poderiam, por favor, ficar em pé? Sejam bem-vindas à reunião geral das mulheres. Por favor, continuem de pé, porque queremos convidá-las a contribuir nesta noite. Vou murmurar um hino da primária. Assim que reconhecerem a melodia, comecem a cantar comigo. Agora vocês têm que cantar alto para que eu possa ouvi-las. Estão prontas? Stay standing, girls. Continuem de pé, meninas, enquanto todas que têm 12 anos ou mais cantam a segunda estrofe. Beautiful. You may Foi sit down. lindo. Podem sentar-se. Obrigada.
Como mulheres de todas as idades, andamos na luz do Salvador. Nossa jornada pelo caminho é pessoal e bem iluminada com o amor do Salvador. Entramos pela porta que conduz ao caminho da vida eterna, com a ordenança e o convênio do batismo, e depois recebemos o dom do Espírito Santo. O elder Robert T. Hales nos perguntou: será que nós e nossos filhos compreendemos que, quando somos batizados, modificamos-nos para sempre? Ele também explicou que, quando compreendermos nosso convênio batismal e o dom do Espírito Santo, o batismo modificará nossa vida e estabelecerá nossa total fidelidade ao reino de Deus. Quando as tentações nos confrontarem, se abrirmos os ouvidos, o Espírito Santo nos fará lembrar que prometemos recordar nosso Salvador e guardar seus mandamentos. Todas as semanas, quando partilhamos os emblemas do sacramento, renovamos nosso convênio batismal. O elder David A. Bednar disse: ao entrarmos nas águas do batismo, visualizamos o templo. Ao tomarmos o sacramento, visualizamos o templo. Prometemos sempre nos lembrar do Salvador e guardar seus mandamentos como preparação para participar das ordenanças sagradas do templo e receber as mais sublimes bênçãos por meio do nome e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nas ordenanças do templo sagrado, tomamos mais completa e plenamente o nome de Jesus Cristo sobre nós. Essas ordenanças são necessárias para nossa exaltação no reino de Deus. As ordenanças do templo conduzem-nos às maiores bênçãos disponíveis por meio da expiação e de Jesus Cristo. Ao esforçarmos-nos para cumprir nossos convênios, nossos sentimentos de inadequação e imperfeição começam a desaparecer ao passo que as ordenanças e os convênios do templo são vivificadas. Estou maravilhada com a força das meninas, das jovens e das mulheres que conheci no mundo inteiro, cujos pés estão firmemente plantados neste caminho. Luana tinha 11 anos quando visitei sua família em Buenos Aires, Argentina. Devido a um trauma ocorrido na infância, ela não conseguia falar. Não tinha falado por anos. Ficou sentada em silêncio enquanto todos conversávamos. Fiquei esperando ao menos um sussurro dela. Ela me olhava atentamente como se não fossem necessárias palavras proferidas para que eu conhecesse seu coração. Depois de uma oração, levantamos-nos para sair e Luana me entregou um desenho. Ela havia desenhado Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Reconheci então seu testemunho bem alto e claro. Luana havia feito um convênio no batismo de ser uma testemunha de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas e em todos os lugares. Ela compreendia a expiação de Jesus Cristo, como seu desenho se testificava. Será que ela veio a saber que, graças ao poder fortalecedor e capacitador da expiação, ela poderia ser curada e voltar a falar? Desde aquele dia, há 3 anos, Luana progrediu em seus esforços para falar. Está agora participando das moças com suas amigas. Fiel aos convênios que fez no batismo, ela continua a prestar seu testemunho do Salvador. As jovens do mundo todo se sentem atraídas pelo templo. Em Lima, Peru, conheci um pai e 3 de suas filhas na entrada do templo. Vi a luz no rosto delas. 2 das filhas eram severamente deficientes e andavam de cadeiras de rodas. A terceira filha, enquanto cuidava das necessidades de suas irmãs, explicou-me que tinha mais 2 irmãs em casa. Elas também andavam de cadeira de rodas. Não conseguiam fazer a viagem de 14 horas até o templo. O templo significava tanto para aquele pai e suas filhas, que os 4 tinham ido lá naquele dia. 2 delas apenas para observar a que podia fazer o batismo em favor dos mortos e realizar aquela ordenança sagrada. Tal como Nefe, elas se deleitavam nos convênios do Senhor. Uma mulher solteira que conheço valoriza muito a ordenança semanal do sacramento e sua sagrada promessa de que poderá ter sempre consigo o seu espírito. Essa companhia constante é uma promessa que ameniza seus sentimentos de solidão, dando-lhe forças para concentrar-se em desenvolver seus talentos e o desejo de servir ao Senhor. Ela encontrou grande alegria em amar todas as crianças em sua vida. E quando está em busca de paz serena,
ela vai ao templo. Lastly, an elderly woman in her 90s. Por último, uma mulher idosa com seus 80, 90 anos viu os filhos e netos crescerem e os bisnetos virem ao mundo. Many of us. Como muitas de nós, teve uma vida repleta de sofrimentos, aflições e alegria indescritível. She confesses that if she Ela confessa que, se fosse reescrever a história de sua vida, preferiria não incluir alguns dos capítulos que foram escritos. Yet with a smile, she says, Mas, com um sorriso, ela diz: preciso viver mais um pouquinho por aqui para ver como a história termina. continues to hold fast. Ela continua a pegar-se aos convênios ao longo do caminho. Nephi taught, Nefe ensinou: gotten into this depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito? Eis que eu vos digo, não. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, having a perfect tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. for. If ye shall Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. Cada uma de nós está nesse caminho. we sang about walking Cantamos hoje a respeito de andar na luz nesse caminho. individuals, we are Como pessoas fortes, com Deus, ninguém pode impedir nosso progresso. The Lord said to Emma Smith, O Senhor disse a Emma Smith: rejubila-te e alegra-te e apega-te aos convênios que fizeste. we do rejoice that Regozijamo-nos porque, pelo cumprimento de nossos convênios, podemos sentir o amor de nosso Pai Celestial e de nosso Salvador Jesus Cristo. Testifico que eles vivem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Now
No vídeo, vimos 8 países e ouvimos 9 idiomas diferentes. Imagine quantos outros idiomas foram acrescentados na última estrofe. É emocionante saber que, como uma irmandade mundial, podemos erguer nossa voz em testemunho da verdade eterna, de que somos filhas de um amoroso Pai Celestial. Que grande privilégio é estar aqui nesta ocasião histórica e dirigir-me a todas as mulheres da igreja de 8 anos para cima. Há uma grandiosa força em nossa união nesta noite. Ao ver todas nós aqui reunidas no centro de conferência e contemplar milhares de outras irmãs que assistem a esta transmissão em vários lugares do mundo, o poder conjunto de nosso testemunho e de nossa fé em Jesus Cristo, sem dúvida faz desta uma das congregações de mulheres mais plenas de fé e de poder da história da igreja, se não do mundo. Nesta noite, regozijamo-nos em nossos muitos papéis diferentes como mulheres da igreja. Embora em muitos aspectos sejamos diferentes e ímpares, também reconhecemos que todas somos filhas do mesmo Pai Celestial, o que nos torna irmãs. Estamos unidas na edificação do reino de Deus e nos convênios que fizemos, sejam quais forem as nossas circunstâncias. Este grupo reunido é, sem dúvida, a mais gloriosa irmandade da face da terra. O fato de sermos irmãs implica que há um elo inquebrável que nos une. Irmãs cuidam umas das outras, zelam umas pelas outras, consolam-se mutuamente e apoiam-se umas às outras em todas as situações. O Senhor disse: digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. O adversário quer que critiquemos ou julguemos umas às outras. Quer que nos concentremos em nossas diferenças e nos comparemos umas às outras. Você pode gostar muito de se exercitar vigorosamente por 1 hora todos os dias, porque isso a faz sentir-se bem, ao passo que eu considero um grande feito atlético subir um lance de escadas em vez de pegar o elevador. Ainda assim, podemos ser amigas, não podemos? Nós, mulheres, somos demasiadamente rigorosas com nós mesmas. Quando nos comparamos umas com as outras, sempre nos achamos inadequadas ou ficamos ressentidas. A irmã Patrícia Holland disse certa vez: a questão é que simplesmente não podemos nos chamar de cristãs se continuarmos a julgar umas às outras ou a nós mesmas tão rigorosamente. Ela prossegue dizendo que nada justifica o fato de perdermos a compaixão e a irmandade. Precisamos simplesmente descontrair e nos regozijar com nossas diferenças divinas. Precisamos reconhecer que todas desejamos servir no reino usando nossos talentos e dons exclusivos à nossa própria maneira. Depois podemos desfrutar nossa irmandade, nossas associações e começar a servir. O cerne da questão é que realmente, verdadeiramente, precisamos umas das outras. As mulheres, por natureza, buscam amizades, apoio e companhia. Temos muito que aprender umas com as outras e, com frequência, permitimos que barreiras que nós mesmos criamos nos impeçam de desfrutar o convívio com pessoas que seriam uma grande bênção em nossa vida. Por exemplo, nós mulheres um pouco mais idosas, precisamos do que vocês, meninas da primária, têm a oferecer. Podemos aprender muito com você sobre o serviço e o amor cristão. Recentemente, eu vi uma história maravilhosa sobre uma menina chamada Sara, cuja mãe teve a oportunidade de ajudar outra irmã da ala chamada Brenda, que tinha esclerose múltipla. Sara adorava ir com a mãe ajudar Brenda. Ela passava loção nas mãos de Brenda e lhe massageava os dedos e os braços, porque ela sempre estava com dores. Depois, alongava gentilmente os braços de Brenda para que seus músculos se exercitassem. Sara passava escova no cabelo de Brenda e conversava com ela enquanto a mãe cuidava de outras necessidades. Sara aprendeu a importância e a alegria de prestar serviço a outra pessoa e compreendeu que até uma criança pode fazer algo muito útil na vida de alguém. Adoro o exemplo que temos do primeiro capítulo de Lucas, que descreve o terno relacionamento que havia entre Maria e sua prima Isabel. Maria era jovem quando foi informada de sua extraordinária missão de ser mãe do Filho de Deus. A princípio, isso deve ter-lhe parecido uma grande responsabilidade. Foi o próprio Senhor que lhe providenciou alguém com quem ela poderia compartilhar seu fardo. Por meio de uma mensagem do anjo Gabriel, Maria ficou sabendo o nome da mulher
para quem poderia recorrer para obter alento, sua prima Isabel. Aquela jovem e a prima dela, que era avançada em idade, compartilhavam um vínculo em comum por ambas terem engravidado milagrosamente. E posso apenas imaginar como devem ter sido importantes os 3 meses que passaram juntas, nos quais puderam conversar, sentir empatia e oferecer apoio uma à outra em seu chamado especial. Que maravilhoso modelo de apoio elas são entre as gerações. Aquelas de nós que são um pouco mais idosas podem exercer uma enorme influência nas gerações mais jovens. Quando minha mãe era garotinha, nenhum de seus pais era ativo na igreja. Mesmo aos 5 anos de idade, ela ia a pé sozinha para a igreja e assistia às reuniões. A primária, a escola dominical e sacramental. Todas em horários diferentes. Recentemente perguntei à minha mãe por que ela ia semana após semana sem ter apoio nem incentivo em casa. A resposta dela foi: eu tinha professoras da primária que me amavam. Aquelas professoras se preocupavam com ela e lhe ensinaram o Evangelho. Ensinaram que ela tinha um Pai Celestial que a amava, e foi a preocupação que elas tinham que a fez continuar a ir semana após semana. Minha mãe me disse: essa foi uma das influências mais importantes na minha infância. Espero poder agradecer a essas maravilhosas irmãs um dia. Não há barreira de idade no tocante ao serviço cristão. Há poucas semanas, conheci uma presidente das moças na Califórnia que me contou que sua mãe de 81 anos havia sido recentemente chamada consultora das meninas moças. Fiquei intrigada, por isso liguei para a mãe dela. Quando o bispo da irmã Val Baker a chamou para uma entrevista, ela esperava ser chamada como bibliotecária ou historiadora da ala. Quando lhe foi pedido que servisse como consultora das meninas, sua reação foi: tem certeza? O bispo respondeu solenemente: irmã Baker, pode estar certa, esse chamado veio do Senhor. Ela disse que não teve como dar outra resposta a não ser: é claro que aceito. Adorei a inspiração que aquele bispo teve de que as 4 meninas moças de sua ala teriam muito a aprender com a sabedoria, a experiência e o exemplo de vida daquela irmã mais idosa. E adivinhe quem a irmã Baker procura quando precisa de ajuda para configurar sua página do Facebook. Penso na grande ajuda que as irmãs das Irmãs da Sociedade Socorro podem oferecer ao recepcionar as jovens irmãs que saíram recentemente das moças. Nossas jovens irmãs geralmente sentem que não fazem parte nem têm nada em comum com as irmãs da Sociedade Socorro. Antes de fazerem 18 anos, elas precisam de líderes das moças e mães que alegremente prestem testemunho das grandes bênçãos da Sociedade Socorro. Elas precisam sentir-se entusiasmadas por passar a fazer parte dessa gloriosa organização. Quando as moças começam a frequentar a Sociedade Socorro, a maior necessidade delas é uma amiga que se sente a seu lado, um braço envolvendo seus ombros e uma oportunidade de ensinar e servir. Vamos todas estender a mão para ajudar umas às outras nas transições e passagens de nossa vida. Agradeço a todas as mulheres da igreja que estão transpondo as diferenças de idade ou de cultura para abençoar e servir as outras. As moças estão prestando serviço às crianças da primária e às idosas. As irmãs solteiras de todas as idades passam um número incontável de horas cuidando das necessidades das pessoas a seu redor. Reconhecemos as jovens que estão doando 18 meses de sua vida para compartilhar o Evangelho no mundo todo. Todas essas coisas são evidências de que, tal como declara nosso querido hino, missão qual dos anjos a nós hoje é dada. Se existem barreiras, é porque nós mesmas as criamos. Precisamos parar de nos concentrar em nossas diferenças e procuramos o que temos em comum. Depois, podemos começar a perceber nosso maior potencial e realizar o maior bem neste mundo. A irmã Marjorie Hinckley disse certa vez: "Oh, como precisamos umas das outras. Aquelas de nós que somos idosas precisamos de vocês, jovens. Esperamos que vocês, jovens, precisem de algumas de nós idosas. É um fato sociológico que as mulheres precisam umas das outras. Precisamos ter amizades sinceras, leais e ser boas umas com as outras." A irmã Hinckley estava certa, como precisamos umas das outras. Irmãs, não há outro grupo de mulheres no mundo que tenha acesso a maiores bênçãos do que nós, as mulheres da igreja.
Somos membros da Igreja do Senhor e, sejam quais forem nossas circunstâncias individuais, podemos desfrutar das bênçãos plenas do sacerdócio por meio do cumprimento dos convênios que fizemos no batismo e no templo. Temos a bênção de trabalhar lado a lado com irmãos justos ao fortalecer os lares e as famílias. Temos acesso à força e ao poder das ordenanças do templo e muito mais. Além de todas essas magníficas bênçãos, temos umas às outras. Irmãs no Evangelho de Jesus Cristo, fomos abençoadas com uma natureza eterna e caridosa que nos permite prestar serviço e oferecer amor cristão aos que estão a nosso redor. Se olharmos para além de nossas diferenças de idade, cultura e situação, a fim de ajudarmos e servirmos umas às outras, seremos plenas do puro amor de Cristo e da inspiração que nos leva a saber quando e a quem servir. Faço-lhes um convite, de que já foi feito antes por uma presidente-geral da Sociedade Socorro. Convido-as a não somente amar mais umas às outras, mas a amar melhor umas às outras. Que possamos compreender o quanto precisamos umas das outras e que todas amemos melhor umas às outras. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora uma apresentação especial de vídeo que ilustra as maneiras pelas quais as filhas de Deus apoiam e amam umas às outras ao levarmos uma vida centralizada nos convênios. Após a apresentação, ouviremos a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade Socorro. O coro então nos brindará com um medley especial de Sim, eu te seguirei e amai-vos uns aos outros.
Dear sisters, Minhas queridas irmãs, irmã Wixon, nós a amamos. Obrigada por suas palavras. Ao assistir a esse belo vídeo, vocês viram a sua própria mão estendida para ajudar alguém ao longo desse caminho do convênio? Eu estava pensando numa menininha da primária chamada Brin, que tem apenas uma das mãos e a ajuda para ajudar e abençoar seus familiares e amigos, tanto santos dos últimos dias quanto de outras religiões. Ela não é linda? E vocês também são. Irmãs, podemos oferecer mãos que ajudam e um coração solícito para acelerar a maravilhosa obra do Pai Celestial. Assim como nossas fiéis irmãs das Escrituras, Eva, Sara, Maria e muitas outras conheciam sua identidade e seu propósito, Brian sabe que é uma filha de Deus. Podemos também conhecer nosso próprio legado divino como filhas amadas de Deus e o trabalho de vital importância que Ele deseja que realizemos. O Salvador ensinou: se alguém quiser fazer a vontade dEle pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. O que precisamos conhecer e fazer para com Ele viver? Podemos aprender com a história do jovem rico que perguntou a Jesus o que precisava fazer para receber a vida eterna. Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem perguntou quais eram os mandamentos que ele deveria guardar. Jesus então lembrou de vários dos 10 mandamentos que todos conhecemos bem. O jovem respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus o chamou para fazer parte de sua obra, o trabalho de um discípulo. Nossa obra é a mesma. Devemos deixar as coisas deste mundo e apegar-nos aos nossos convênios e achegar-nos a Cristo e segui-lo. É isso que os discípulos fazem. Ora, irmãs, não vamos começar a recriminar a nós mesmas, porque o Salvador disse ao jovem rico que ele deveria tornar-se perfeito. A palavra perfeito nesse relato foi traduzida de uma palavra grega que significa completo. Ao procurarmos fazer o trabalho que podemos para progredir no caminho do convênio, vamos nos tornar mais completas e perfeitas nesta vida. Tal como o jovem rico da época de Jesus Cristo, às vezes somos tentadas a desistir ou a recuar por acharmos que não conseguiremos fazê-lo sozinhas. E estamos certas. Sem ajuda, não podemos fazer as coisas difíceis que nos foram pedidas. Essa ajuda vem por meio da expiação de Jesus Cristo, pela orientação do Espírito Santo e por meio das mãos de outras pessoas. Uma fiel irmã solteira testificou que, por meio da expiação, ela encontrou forças para usar suas mãos que ajudam e um coração solícito a fim de criar os 4 filhos que sua irmã deixou ao morrer de câncer. Isso me lembra de algo que o elder Neil Maxwell disse: todas as coisas fáceis que a igreja tinha que fazer já foram feitas. De agora em diante, é uma grande aventura. E para seguir Cristo, seremos testados de maneiras bem interessantes. Vocês foram enviadas à Terra nesta dispensação dos tempos por causa de quem são e do que foram preparadas para fazer. Independentemente do que Satanás nos tente persuadir a pensar sobre quem somos, nossa verdadeira identidade é a de uma discípula de Jesus Cristo. Mormon foi um discípulo verdadeiro, que viveu numa época em que o coração de todos endureceu-se. E nunca houve tão grande iniquidade entre todos os filhos de Leí. Será que vocês teriam gostado de viver naquela época? E, no entanto, Mormon valentemente declarou: eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vocês não amam Mormon? Ele sabia quem era e qual era a sua missão, não se deixando distrair pelo mal que o rodeava. De fato, ele considerava seu chamado uma dádiva. Pensem em que grande bênção é sermos chamadas para oferecer nossa dádiva de discipulado diário ao Senhor, declarando por palavras e ações:
Eis que sou discípula de Jesus Cristo. Adoro a história que o presidente Packer contou sobre uma irmã que foi ridicularizada por seguir o conselho dado pelo profeta de armazenar alimento. A pessoa que a criticou sugeriu que, se a situação ficasse desesperadora, o armazenamento de alimentos dela seria confiscado e dado a outros. A simples e resoluta resposta de uma verdadeira discípula foi: pelo menos terei algo a oferecer. Amo as mulheres da igreja. Vi a força que vocês têm. Vi sua fé. Vocês têm algo para oferecer e estão dispostas a fazê-lo. Fazem isso sem alarde nem publicidade, chamando a atenção para o Deus a quem adoramos e não para si mesmas, e sem pensar no que vão receber. É isso que as discípulas fazem. Conheci recentemente uma moça das Filipinas cuja família se tornou menos ativa na igreja quando ela tinha 7 anos de idade, deixando-a sozinha para caminhar por uma estrada perigosa até a igreja, semana após semana. Ela contou que aos 14 anos decidiu que permaneceria fiel a seus convênios para que fosse digna de criar sua futura família num lar abençoado pelo poder do sacerdócio. A melhor maneira de fortalecer um lar, no presente ou no futuro, é guardar os convênios, as promessas que fizemos uns aos outros e a Deus. É isso que as discípulas fazem. Uma fiel irmã japonesa e o marido visitaram nossa missão na Coreia. Ela não falava coreano e sua fluência no inglês era bem limitada, mas tinha um coração solícito e estava disposta a usar seus dons especiais e suas mãos que ajudam para fazer o trabalho do Senhor. É isso que fazem os discípulos. Ela ensinou nossos missionários a fazer um origami bem simples, uma broca que abria e fechava. Então usou as poucas palavras que conhecia em inglês para ensinar os missionários a abrir a boca para compartilhar o Evangelho, uma lição que eles nunca esquecerão. Visualizem por um instante vocês e eu juntas com outros milhões de irmãs e irmãos na igreja dele, indo avante com destemor, fazendo o que fazem os discípulos, servindo e amando como Salvador. O que significa para vocês serem discípulas de Jesus Cristo? Os coletes e as camisetas do programa Mãos que Ajudam foram usadas por centenas de milhares de generosos discípulos de Jesus Cristo que aceitaram a oportunidade de prestar serviço temporal. Mas há outras maneiras de servir como discípulas devotadas. Imaginem comigo alguns dos possíveis cartazes espirituais de Precisa-se relacionados ao trabalho de salvação. Precisa-se de pais que criem os filhos em luz e verdade. Precisa-se de filhos e filhas, irmãs e irmãos, tias e tios, primas e primos, vós e amigos verdadeiros para servir como mentores e para oferecer as mãos que ajudam ao longo do caminho do convênio. Precisa-se de pessoas que ouçam os sussurros do Espírito Santo e ajam conforme as inspirações recebidas. Precisa-se de pessoas que vivam o Evangelho diariamente de maneira simples. Precisa-se oficiantes do templo e de história da família para unir as famílias para sempre. Precisa-se missionárias para pregar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. Precisa-se resgatadoras para encontrar os que se perderam. Precisa-se pessoas que cumpram o convênio de defender firmemente a verdade e o certo. Precisa-se verdadeiras discípulas do Senhor Jesus Cristo. Há vários anos, o elder M. Russell Ballard fez soar um toque de clarim, convocando as irmãs da igreja ao dizer: de hoje até o dia da segunda vinda do Senhor, Ele precisará de mulheres em todas as famílias, todas as alas, todas as comunidades e todas as nações que, em retidão, se disponham a dizer com palavras e atos: eis-me aqui, envia-me. Minha pergunta é: vocês estarão entre essas mulheres? Espero que cada uma de nós responda com um sonoro sim. Encerro com a letra de um hino da primária. Somos filhas do convênio, temos dons para dar. Nosso exemplo, o Evangelho, irá ensinar. E por nossas obras, sim, testificar que somos, que servimos a Cristo Jesus. Como verdadeiras discípulas, ofertemos nosso coração solícito e nossas mãos que ajudam para acelerar sua obra. Não importa se, tal como Breen, temos somente uma das mãos. Não importa se ainda não somos perfeitas e completas.
Somos discípulas devotadas que estendem a mão e que se ajudam mutuamente ao longo do caminho. Nossa irmandade se estende pelas gerações até as irmãs fiéis que nos precederam. Juntas, como irmãs e em união com os profetas, videntes e reveladores vivos que possuem as chaves do sacerdócio, podemos ser unidas como discípulas e andar como servas com um coração solícito e mãos que ajudam para acelerar o trabalho de salvação. Ao fazermos isso, vamos nos tornar mais semelhantes ao Salvador. Disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridas irmãs de todas as idades, expressamos nossa sincera gratidão a cada uma de vocês por compartilhar esta noite conosco. Agradecemos ao coro e a todas as outras pessoas por sua participação e reconhecemos com gratidão todos aqueles que auxiliaram em todos os aspectos desta reunião. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Harry B. Eyre, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ao término do discurso do presidente Eyre, o coro encerrará a reunião cantando "Trabalhemos hoje". Ao sinal da recente, a congregação acompanhará cantando a última estrofe. A oração do encerramento será proferida pela irmã Olfa Kalfusi, uma irmã da Sociedade de Socorro da Estaca Salt Lake Canyon. Presidente Eyre. We have been taught with spiritual power tonight. Aprendemos através do Espírito, do poder do Espírito. Oro para que os ensinamentos dessas grandes líderes possam ser cumpridos como elas têm em mente. Essa reunião histórica das mulheres da igreja, de 8 anos de idade em diante, que se unem a nós nesta noite. Muitos de nós oramos para que o Espírito Santo esteja conosco. Essa bênção foi fornecida, foi nos dada ao ouvirmos ao que foi pregado. Oro para que o Espírito continue a estar conosco, ao falar-lhes algumas palavras de estímulo e de testemunho. Além daquilo que já foi dito, e especialmente para testificar daquilo que nos foi dito, porque o Senhor nos queria aqui. Vou falar hoje sobre o caminho, que foram de maneiras maravilhosas ensinadas aqui hoje, o caminho de volta ao nosso Pai Celestial. Esse caminho é trilhado através de convênios. Vou falar sobre a alegria de fazer e guardar esses convênios e ajudar outros a fazê-lo. Algumas de vocês foram batizadas recentemente. E outras foram batizadas há muito tempo. E se lembram daquele convênio que fizeram. Mas alguns desses sentimentos voltam sempre que vocês ouvem as orações sacramentais. Não há duas pessoas que têm as mesmas lembranças do dia em que fizeram esse sagrado convênio batismal e receberam o dom do Espírito Santo. Mas todos nós sentimos a aprovação de Deus, sentimos o desejo de perdoar e de ser perdoados, e uma maior determinação de fazer o que é certo. A profundidade com que esses sentimentos penetraram em seu coração foi determinada em grande parte pelo modo com que vocês foram preparadas por pessoas amorosas. Espero que vocês, que entraram no reino recentemente, tenham hoje a bênção de estar sentadas ao lado de sua mãe. Se estiverem, deem a ela um sorriso de agradecimento, agora mesmo. Lembro-me do sentimento de alegria e gratidão que tive ao sentar-me atrás de minha mãe quando voltava de carro para casa depois do meu batismo na Filadélfia, Pensilvânia. Minha mãe foi uma das pessoas que cuidadosamente me preparou para fazer aquele convênio e todos os outros que se seguiram. Ela havia sido fiel a este encargo dado pelo Senhor. E cito, e também se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado, pois isto será uma lei para os habitantes de Sião ou em qualquer de suas estacas que estejam organizadas. E seus filhos serão batizados para a remissão dos seus pecados quando tiverem 8 anos de idade e receberão o Espírito Santo. Fim da citação. Minha mãe tinha feito a parte dela. Havia preparado seus filhos com palavras muito semelhantes às de Alma, que estão registradas no livro de Mórmon.
Cito novamente. E aconteceu que ele lhes disse, eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que desejais entrar num rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos um dos outros para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, a consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Agora vos digo que, se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de ser batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele de que haveis feito convênio com Ele, de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós. E quando ouviram estas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram, este é o desejo do nosso coração. Fim da citação. Pode ser que vocês não tenham batido palmas quando ouviram pela primeira vez esse convite do convênio do batismo, mas sem dúvida sentiram o amor do Salvador e um maior comprometimento de nutrir outras pessoas por ele. Posso dizer, sem dúvida, porque esses sentimentos foram colocados no fundo do coração de todas as filhas do Pai Celestial. Isso faz parte da divina herança que receberam dele. Vocês foram ensinadas por ele antes de virem para esta vida. Ele as ajudou a compreender e a aceitar o fato de que teriam provações, testes e oportunidades perfeitamente escolhidas especialmente para vocês. Aprenderam que nosso Pai tinha um plano de felicidade para conduzi-las em segurança através dessas provações e que vocês ajudariam outras pessoas a trilhar em segurança o caminho delas. Esse plano é marcado por convênios feitos com Deus. Temos a livre escolha de fazer e guardar esses convênios. Somente umas poucas filhas do Pai Celestial têm a oportunidade nesta vida de conhecer esses convênios. Vocês são algumas dessas poucas pessoas favorecidas. Vocês, queridas irmãs, cada uma de vocês é uma filha do convênio. O Pai Celestial, antes de vocês terem nascido, as ensinou a respeito das experiências que teriam ao deixá-lo e virem para a Terra. Foi-lhes ensinado que o caminho de volta à presença dele não seria fácil. Ele sabia que lhes seria bem difícil fazer essa jornada sem ajuda. Vocês tiveram a bênção não apenas de encontrar meios de fazer esses convênios nesta vida, mas de estar cercadas de outras pessoas que vão ajudá-las. E que, tal como vocês, são filhas do convênio de nosso Pai Celestial. Todas vocês sentiram nesta noite a bênção de estar na companhia de filhas de Deus, que também estão sob o convênio de ajudar e de orientá-las, como prometeram fazer. Vi o que vocês viram, quando essas filhas do convênio cumprem esse compromisso de consolar e de ajudar, fazendo isso com um sorriso. Lembro-me do sorriso da irmã Ruby Haight. Ela era a esposa do elder David B. Haight, que foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Quando jovem, ele serviu como presidente da estaca Palo Alto, na Califórnia. Ele orava e se preocupava com as jovens da classe das meninas moças de sua própria ala. Então o presidente Haight foi inspirado a pedir ao bispo que chamasse Ruby Haight para dar aulas para aquelas moças. Ele sabia que ela seria uma testemunha de Deus que inspiraria, consolaria e amaria as moças daquela classe. A irmã Haight tinha pelo menos 30 anos a mais do que as moças a quem ensinava. Mas, 40 anos depois de tê-las ensinado, toda vez que ela se encontrava com minha esposa, que tinha sido uma das moças de sua classe, ela estendia a mão, sorria e dizia para Kathy, "Oh, minha menina moça." Eu vi mais do que o sorriso dela.
Ouvi o profundo amor que ela tinha por uma irmã com a qual se preocupava como se fosse sua própria filha. Seu sorriso e seu caloroso cumprimento decorriam do fato de ela ver que aquela irmã e filha de Deus ainda estava no caminho do convênio de volta para casa. O Pai Celestial sorri para vocês também, sempre que as vê ajudando uma filha dele a progredir no caminho do convênio rumo à vida eterna. E ele fica contente toda vez que vocês tentam escolher o certo. Ele vê não apenas o que vocês são, mas o que vocês podem se tornar. Pode ser que vocês tenham tido um pai ou uma mãe terrena que achava que vocês poderiam ser melhores do que vocês imaginavam que eram. Tive uma mãe assim. O que eu não sabia quando jovem era que meu Pai Celestial, o seu Pai Celestial, vê um potencial maior em seus filhos do que nós vemos ou até do que nossa mãe terrena pode ver em nós. E sempre que vocês progridem nesse caminho rumo a seu potencial, isso proporciona felicidade a ele, e vocês podem sentir a aprovação dele. Ele vê esse glorioso potencial em todas as suas filhas, onde quer que elas estejam. Agora, isso coloca uma grande responsabilidade nos ombros de cada uma de vocês. E ele espera que vocês tratem cada pessoa que vocês encontrarem como um filho de Deus. Esse é o motivo pelo qual ele nos ordena a amar nossos semelhantes como amamos a nós mesmos e a perdoá-los. Seus sentimentos de bondade e perdão em relação aos outros vêm por causa da herança divina que receberam dele como suas filhas. Cada pessoa que vocês conhecem é um amado filho espiritual dele. Ao sentirmos essa grande irmandade, as coisas que achávamos que nos dividiam se desfazem. Por exemplo, as irmãs mais jovens e as mais velhas compartilham seus sentimentos com a expectativa de serem compreendidas e aceitas. Vocês são mais semelhantes entre si como filhas de Deus do que diferentes. Tendo isso em vista, as moças devem ansiar por entrar na sociedade de socorro como uma oportunidade de ampliar o círculo de irmãs que passarão a conhecer, a admirar e a amar. Essa mesma capacidade de ver o que podemos ser está aumentando nas famílias e na primária. Está acontecendo nas noites familiares e nos programas da primária. As criancinhas estão sendo inspiradas a dizer coisas grandiosas e maravilhosas como fizeram quando o Salvador lhes soltou a língua ao ensiná-las depois que ele ressuscitou. Embora Satanás esteja atacando as irmãs em uma idade mais jovem, o Senhor as está elevando a um nível cada vez mais alto de espiritualidade. Por exemplo, as moças estão ensinando suas mães a usar o Family Search para encontrar e salvar antepassados. Algumas jovens irmãs que conheço estão decidindo ir bem cedo pela manhã realizar batismos no templo sem nenhum outro incentivo, além daquele do espírito de Elias. Nas missões no mundo todo, as irmãs estão sendo chamadas para servir como líderes. O Senhor criou a necessidade do serviço delas, tocando o coração de um número cada vez maior de irmãs para que sirvam. Muitos presidentes de missão perceberam que as sisters missionárias se tornam cada vez mais poderosas no proselitismo e no papel de líderes que nutrem. Quer tenham servido ou não como missionárias de tempo integral, vocês podem adquirir essa mesma habilidade para enriquecer seu casamento e desenvolver a capacidade de criar filhos nobres, seguindo o exemplo de grandes mulheres. Pensem em Eva, a mãe de todos os viventes. O elder Russell M. Nelson disse o seguinte a respeito de Eva, cito: "Nós, bem como toda a humanidade, somos abençoados para sempre por causa da grande coragem e sabedoria de Eva. Ao partilhar do fruto em primeiro lugar, ela fez o que deveria ter feito. Adão foi sábio ao agir da mesma maneira. Toda filha de Eva tem o potencial de proporcionar à sua família a mesma bênção que Eva proporcionou a dela. Ela foi tão importante no estabelecimento das famílias que temos este relato de sua criação. Citação: "E os deuses disseram, façamos uma adjutora àquela para o homem. Porque não é bom que o homem esteja só, portanto formaremos uma adjutora adequada para ele." Não conhecemos toda a ajuda que Eva prestou a Adão e sua família.
mas conhecemos a grande dádiva que Ele concedeu e que cada uma de vocês também pode conceder. Ela ajudou sua família a ver o caminho de volta para casa, quando ele parecia difícil. E a citação continua: e Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, e jamais teríamos conhecido o bem e o mal, e a alegria de nossa redenção, e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Fim da citação. Vocês têm o exemplo dela para seguir. Por revelação, Eva reconheceu o caminho de volta à presença de Deus. Ela sabia que a expiação de Jesus Cristo tornou possível a vida eterna em família. Ela estava segura, como vocês podem estar, de que ao cumprir seus convênios feitos com o Pai Celestial, o Redentor e o Espírito Santo cuidariam para que ela e sua família conseguissem suportar quaisquer sofrimentos e desapontamentos que surgissem. Ela sabia que podia confiar neles. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Fim da citação. Sei que Eva enfrentou tristezas e desilusões, mas também sei que ela encontrou alegria no conhecimento de que sua família poderia voltar a viver com Deus. Sei que muitas de vocês hoje enfrentam tristezas e decepções. Deixo com vocês minha bênção, de que, tal como Eva, possam sentir a mesma alegria que ela sentiu ao fazerem sua jornada de volta para casa. Tenham testemunho seguro de que Deus, o Pai, zela por vocês com amor. Ele ama cada uma de vocês. Vocês são suas filhas no convênio. Por amá-las, Ele vai providenciar a ajuda de que necessitam para progredir e para auxiliar outras pessoas ao longo do caminho de volta à presença dEle. Sei que o Salvador pagou o preço de todos os nossos pecados e que o Espírito Santo presta testemunho da verdade. Vocês sentiram esse consolo nesta reunião. Tenho testemunho de que todas as chaves que tornam válidos os convênios sagrados foram restauradas. Nosso profeta vivo as possui, o presidente Thomas S. Monson, e ele as exerce hoje. Deixo essas palavras de consolo e esperança com vocês, amadas filhas do convênio do Pai Celestial. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Fight for right, let us wield the sword.
Our dear, kind Heavenly Father, Querido e bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo profeta vidente, nosso profeta Thomas S. Monson. Nós o apoiamos e apoiamos a todos os líderes da tua igreja. Agradecemos por este coro maravilhoso que convidou o Espírito nesta conferência. Agradecemos pelo Espírito que tocou o nosso coração, nossa mente, para que pudéssemos sentir que somos filhas de Deus. Somos gratas pelos testemunhos que foram compartilhados, que nos inspiraram a sermos melhores e conhecermos o nosso próprio valor. Pedimos, Senhor, que nos dê a capacidade para ajudar no teu trabalho. Somos gratas por sermos membros da tua verdadeira igreja e por essa especial conferência de mulheres. Nós te amamos, Senhor. E estas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém.